Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Como estamos em agosto, tempo de férias para quase todos, hoje vamos fazer uma longa viagem. Como este é um podcast de história, não só vamos viajar no espaço, mas também no tempo e ao longo de milénios. Para tal, convidamos Gonçalo Cadilho, um turista profissional, e falaremos, por certo, porque o qualifiquei desta forma, para além de escritor, documentarista e fotógrafo. Recentemente, o Gonçalo publicou na Contraponto o livro Mais Além, uma história sentimental da viagem e dos viajantes, que, ousadamente, se propõe percorrer 5 continentes, 50 países e milénios de história num livro. Gonçalo Cadilho, bem-vindo. É um gosto grande receber-te no programa. Obrigado. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Como ponto de partida para a conversa, alguns parágrafos breves sobre o mais além. Neste livro, Gonçalo Cadilho revela-nos, de forma quase poética, porque, para si, a vida é uma permanente viagem. Uma viagem não só pessoal, mas também coletiva. Nesta perspectiva, a história é, antes do mais, a grande viagem da humanidade. As emoções que o texto transmite não lhe retiram objetividade, nem diminuem o seu conteúdo, muito pelo contrário. Ao longo de cerca de 200 páginas, que se lêem num momento, o autor parte do Paleolítico, quando o ser humano viajou de África para se espalhar pelo mundo. Depois, a primeira paragem é no Neolítico, a altura em que o ser humano começou a sedentarizar-se. Esta revolução teve consequências profundas no nosso destino. Por um lado, civilizou-nos. Por outro, desnaturalizou-nos. Terá sido, pois, um passo em frente? Como em tudo, é preciso procurar um ponto de equilíbrio. Se, por um lado, a sedentarização afastou-nos da nossa essência animal, por outro, permitiu-nos alcançar conhecimentos que de outra forma seriam impossíveis. Isto, claro, para além de nos ter trazido coisas sem as quais a nossa vida seria mais vazia. Para não ir mais longe, sem sedentarização não haveria arquitetura e dificilmente existiriam bibliotecas, a menos que alguns ficassem com a missão de vaguear com livros às costas. Estes pontos de partida, migração pelo mundo e sedentarização, permitiram ao ser humano ocupar praticamente todas as geografias terrestres, demonstrando uma notável capacidade de adaptação. Para Darwin, teórico do evolucionismo, o ser humano era, por isso, um ser quase perfeito. Não por ter sido criado à imagem de Deus, mas, justamente, pela sua capacidade de superar as suas aparentes fragilidades físicas em relação à maioria dos outros animais. De facto, o ser humano tornou-se na espécie dominante, isto numa lógica de Darwin, que me perdoem os animalistas, não pelas suas particulares capacidades físicas, mas justamente pelo seu intelecto superior. Este permitiu-lhe dominar o fogo, domesticar outros animais, fabricar utensílios, inventar a roda, construir estradas, viver em sociedades organizadas e, para o bem e para o mal, condicionar a natureza. No entretanto, continuou a viajar. Na Antiguidade Clássica, Alexandre o Grande percorreu cerca de 30 mil quilómetros com os seus exércitos. Na Idade Média, os peregrinos cristãos,
rumavam, de forma quase epopeica, para a Terra Santa ou para Santiago de Compostela, enquanto os muçulmanos não podiam morrer sem peregrinar a Meca. Na Idade Moderna, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães e outros navegaram para velhos e novos mundos, dando início à primeira globalização. 2 séculos depois, James Cook, que alcançou e explorou a costa leste da Austrália, foi, nas palavras do nosso convidado, um navegador iluminista motivado pelos ideais do progresso científico. Com o globo terrestre já quase completamente revelado ao conhecimento humano, iniciou-se uma revolução nos transportes que, até ver, ainda não parou. Barcos a vapor, comboios, automóveis, aviões, naves espaciais. Quais os limites físicos para a expansão humana? Para mim, apenas os limites éticos, aqueles que devem ser aplicados a tudo e, de forma particularmente urgente, à inteligência artificial, cuja regulação e uso saudável são dos maiores desafios que a humanidade enfrenta no presente. Posto isto, vamos então começar a nossa viagem com o Gonçalo Cadilho, passando a palavra à Margarida para iniciarmos a conversa. Bom, eu devo dizer que adorei este livro. Eu acho que é um livro que se lê, como o Lourenço disse, lê muito bem, está muito bem escrito. Depois é escrito com sentimento, que é uma coisa que é muito importante. E só posso agradecer, porque foi um prazer ler o livro. E depois porque levanta situações levanta coisas muito curiosas. No momento em que nós vivemos numa sociedade que está a tentar chegar a uma radicalização do eu e os outros, isto é nosso, vocês não passam para aqui, a fronteira está aqui. A gente está a gravar o programa numa altura em que se houve esta crise, ou se é que lhe possa chamar assim, de entrada em Marrocos, de marroquinos em Ceuta. Esta necessidade das pessoas viajarem é uma coisa que vem de sempre. E mais, e quem ler este livro com atenção vai perceber 2 coisas. Primeiro, quer queiram, quer não, todos, sem exceção, temos uma avó ou um avô, aliás, uns avós africanos. Isso é já para começar. Portanto, escusam de estar com ideias, porque todos nós, se fizermos um registro da ADN, vamos descobrir que a humanidade, o berço da humanidade, foi de facto África. Logo aí é uma coisa engraçada. E depois viajamos, não, as pessoas não tinham fronteiras, e tanto não que conseguiram, estes homens, primeiro Erectus e depois Sapiens, chegaram à Ásia, chegaram à Europa, uns da Europa até voltaram depois para a Ásia, enfim, não fizeram mais do que andar a viajar. E, portanto, ou andar a passear, ou à procura de melhor sorte, que é aquilo que toda a gente está a tentar fazer, a ter melhor sorte. Ora, então, bom dia, nem sei por onde começar com tantos elogios e tanta simpatia pelo livro. Se calhar começo por dizer que aquilo que me dá mais trabalho como escritor é ter a certeza, quando termino uma página, o leitor também a vai querer terminar e seguir para a próxima. Isso implica, antes de mais, uma grande consideração pelo dinheiro do leitor, que comprou o livro, e também pela sua generosidade em querer ler o meu livro. Portanto, quando o livro é fácil de ler, é agradável, significa que houve desde o início exato, uma missão minha de fazer com que o livro fosse assim. Depois também queria dizer outra coisa que se calhar me deixa confortável, me deixa mais tranquilo, é que a minha cultura geral foi feita a viajar. Portanto, eu comecei, numa altura em que ninguém sabe o que é fazer na vida, no 10º ano comecei a seguir a contabilidade, economia, e de repente estava a terminar a universidade com um curso de gestão de empresas que tem tudo a ver com tudo a ver. Não só não tem nada a ver, como também não me preparou culturalmente para aquilo que transmite no livro. Mas a verdade é que viajar é mesmo isso, é aprender a ler o mundo, a conhecer o mundo. Portanto, no meu caso foi isso, e comecei a viajar profissionalmente em 1992.
10, ou 91 na realidade, portanto são 3 décadas e meia a viajar com curiosidade. A curiosidade para mim é importantíssima para nos distinguirmos do que provavelmente tem sido 90% da história da humanidade em viagem, é que as pessoas não viajavam por curiosidade, viajavam, não eram turistas. Por obrigação, por missão, por sobrevivência. Portanto, ao longo da história da humanidade, só muito recentemente, nos últimos 200 anos, é que começámos a viajar pelo lazer, aquilo que é considerado, enfim, hoje... A ideia de viajar, é um grande viajante, automaticamente pensamos, então, quer dizer, é um grande viajante, é um grande turista, é alguém que está a viajar muito para conhecer o mundo e tal. Nunca nos passa pela cabeça dizer é um grande viajante, está-se a referir ao motorista do caminhão-tiro que passa 30 anos a conduzir pela Europa fora, conhecendo a Europa toda sem curiosidade. Não é? E abrindo só um parênteses, como estamos na fase inicial da nossa conversa, esta qualificação de turista profissional é algo que te assenta ou não? Digamos que eu trabalho profissionalmente para turismo, o que eu quero dizer com isso? Como escritor viajante, obviamente... O conceito de turista que tu apresentaste no livro, não é o conceito de turista contemporâneo. Ou seja, o viajante que nós hoje associamos imediatamente à ideia de alguém que anda a conhecer o mundo é o viajante com curiosidade, com interesse em conhecer. Portanto, eu não escrevi um manual para camionistas para saber onde é que devem sair na autoestrada para ir descarregar a carga, não é? Exato. Ou seja, eu escrevi para os viajantes turistas, os viajantes que escrevi, já é o meu 17º livro, portanto, tenho escrito ao longo das décadas de um ponto de vista do turismo, dos viajantes turistas, dos viajantes que querem conhecer o mundo, e ao ler os meus textos ficam com uma perspectiva, com vontade de um viajante que quer adquirir conhecimento, quer usufruir, conhecer e cultivar-se, não do turista que vai tirar a selfie para mostrar que eu aqui estou. Sim, é verdade. Nada contra, mas eu tenho lá nas minhas redes sociais, que é uma coisa muito programática e é para cumprir a função, o dever de estar nas redes sociais. Então às segundas-feiras é o dia em que eu coloco uma quote, digamos assim, uma frase de reflexão ou um aforismo, e uma delas, estava-me agora a lembrar, é a melhor viagem não é a que te responde às perguntas, mas a que te obriga a colocar outras perguntas. Não é? Não te dá respostas, mas te obriga a colocar perguntas, é isso. Portanto, acho que também tem a ver com a curiosidade, tem a ver com a ideia de viajante como turista, e está explicado porque é que eu me reconheço na tua definição que me deste de turista profissional. e pegando também no que a Margarida disse, se é certo que a vida da humanidade é uma constante viagem, desde o momento em que nos sedentarizamos, e portanto se deu o início da Revolução Neolítica, que foi fundamental, foi um marco fundamental na nossa história, na nossa viagem, se é certo que continuamos a viajar, também é certo que a sedentarização implicou o início da defesa de determinados locais. Portanto, sempre existiu... os dois lados da mesma moeda. E também isto não é de agora. Isto sempre existiu, esta tensão entre quem chega e quem está, sempre existiu desde o momento em que o homem se sedentarizou. Sobretudo. Portanto, nada de novo debaixo da terra. O difícil, de facto, é encontrarmos pontos de equilíbrio, de convívio. Mas mais na perspectiva do viajante, se quisermos começar até cronologicamente aqui no teu livro, pelo nosso berço, pela Tanzânia, por Ngorongoro, por Olduvai, são locais certamente mágicos, e tu sentiste esse local como eu imagino que seja, como berço da humanidade. Claro que há também uma construção académica, cultural, quando olhamos para esses lugares e sabemos que são o nosso berço, quer dizer, já nos vem sugerido isso desde a primeira vez que lá chegamos, mas a verdade é que eu tenho muito a experiência de levar com as viagens de grupo pessoas à África que nunca estiveram em África, acontece regularmente, e para mim, que já lá estive várias vezes, também acontece. A verdade é que quando calcamos a terra desse planalto central africano, que podemos de uma maneira muito lata situar no Quênia, na Tanzânia, também na África Austral, na África do Sul, há qualquer coisa que nos transmite uma sensação
eu vou aqui ser um bocadinho lírico, mas é uma sensação amniótica de regresso, e precisamente pessoas que nunca estiveram em África também sentem que regressaram, que reencontraram qualquer coisa dentro de si. Que há qualquer coisa no ar. Claro, temos que também esmiuçar porque é que estamos a sentir-nos tão bem, tão em serenidade, e eu penso que essa explicação atávica, não é? Muito mais que atávica, quase subliminar, geneticamente subliminar, ancestral. Lá está marcada, algures. Pode estar relacionada com uma apetência genética para nos sentirmos bem naquele planalto onde começámos a sobreviver, a proliferar, porque também isto não faço essa observação no livro, mas os Homo sapiens tiveram quase para ser extintos porque eram tão frágeis, tão poucos, e 2 ou 3 eventos climáticos, não sei situar agora exatamente a época, ligados à climatologia, vulcanologia, etc., tiveram para ser extintos. Sim. Aliás, a própria vida teve várias vezes para se extinguir, não é? Sim, portanto, a vida da Terra foi muito atribulada. Mas o que é interessante por falar neste aspecto é que a evolução humana, e nós muitas vezes damos pouco ênfase a este aspecto, também foi muito condicionada pela geografia e pelo ambiente. O ambiente que permitiu que o homem chegasse, o ambiente e o clima que permitiu que o homem chegasse a outros continentes, que nós hoje achamos como é que é possível ter atravessado daqui para ali, é porque eram atravessáveis. Eram atravessáveis e porque havia necessidade de ir, se calhar, à procura de um sítio onde pudessem comer. Entre aspas, tecnologia, para o fazer. Mas uma das coisas que eu acho que era interessante também, porque provavelmente a maior parte das pessoas não tem essa noção, no fundo a história que aprenderam no liceu, para já porque nunca falava muito disso e sobretudo está lá bastante longe, é a quantidade de hominídeos que existiram, que não era só o Sapiens. Portanto, há várias, e no fundo elas não estão... Ou seja, sendo mais pragmática, há aparentemente a questão dos australopitecos, que seria o primeiro hominídeo a saltar de cima das árvores e a vir para o chão, e a pôr-se em pé, e a descobrir que afinal tinha 2 pés e até era bom andar para a frente. E o nome é fantástico, Australopithecus, fez parte da minha infância, tive um irmão geólogo, muito mais velho do que eu, que foi diretor do Museu de Geologia há muitos anos e que mostrava livros maravilhosos dos Australopithecus e dos dinossauros, e portanto isso faz parte de uma memória que muito me agrada, mas essa ideia de que o Homo erectus e que tem... E depois uma coisa engraçada é que quando Draft, se não me engano, diz... Esperem aí, atenção, que nós temos aqui assim um ser que deve ser o nosso antepassado, caiu-lhe tudo em cima. Ele teve quase 20 e tal anos até a sua teoria ser comprovada. Exato. De que afinal os homens não descendiam exatamente da Adão e Eva, mas sim de um sucedâneo. Portanto, todas estes hominídeos que se vão melhorando, adaptando, eventualmente acasalando. E aí eu venho para a Península Ibérica dando alguns saltos no ar de como nós em Portugal conseguimos, com o aparecimento do esqueleto do menino de Lepedo, chegar à conclusão que aquilo que se pensava até aí que era impossível, que era estes hominídeos procriarem entre si, afinal não é. Porque o menino de Lepedo é um filho de um sapiens e de um Neandertal. Sim, é a primeira. Portanto, isso é logo. Também é uma coisa bastante curiosa. No fundo, toda esta adaptação, esta evolução que não sabe onde é que nós vamos parar. Se calhar os sapiens ainda vão se transformar em qualquer coisa, esperemos, mais sabedora. Mas eu aproveito então, já que falámos agora da criança, para sermos mais corretos, porque não está comprovado se fosse um menino ou uma menina, portanto, claro. A criança do Lepedo, já que estamos a falar desse episódio do livro, eu também queria deixar aqui uma notazinha, é que isto não é um livro académico, cada episódio que aparece contado tem como base de partida uma experiência pessoal, uma viagem minha ao lugar, que depois me serve para descrever um episódio da história. No caso dos Australopithecus tem a ver com as minhas primeiras grandes viagens à África do Sul, portanto a partir daí a narrativa desenrola-se para chegar à questão precisamente do elo que faltava, que foi o
Foi essa a maneira como se apresentou na altura cientificamente o Australopithecus, o elo que faltava. Inspirados pelos Beatles? Isso é um bocadinho depois. Mas é sempre um Australopithecus. É um Australopithecus, Desculpa, mas é uma Australopithecus. Ou uma Australopithecus. Muito bem. E pronto, e no caso da criança do Lapedo, há 3 anos, 2023 ou 2022, estive num grupo de trabalho para tentar dinamizar toda a questão pública da criança do Lapedo, que 25 anos depois de ter sido descoberto estava praticamente ignorada e portanto também estive muito em contacto com essa história, quando falo da questão da miscigenação entre os neandertais. Faz parte também de um episódio da minha biografia e viagem que permite falar disso, e por aí fora, quer dizer, agora dando um pulo, depois podemos voltar atrás, mas a questão também do Marco Polo, que é inevitável, tem a ver com o período em que eu vivi em Génova e passava quase todos os dias ou regularmente em frente às masmorras onde o Marco Polo escreveu o livro, e a partir daí isso é inspirador. O meu interesse pela figura. Portanto, todos os eventos que são usados ao longo do livro para chegar a esta minha conclusão, que a história da humanidade é a história da humanidade em viagem, parte também de uma minha história pessoal só queria fazer essa pequena observação, que não é um livro a usar totalmente o livro académico. Como o nosso guia de viagem, ou pelo menos da viagem deste nosso episódio, o homem que nasce naquela zona já identificada, no Ngorongoro ou Olduvai, por essas zonas, começa a migrar. E começa a migrar, eu agora até estava a pensar que é natural nós podemos perguntar porque é que terá ido para climas mais inóspitos. Eu penso, e estou a formular uma hipótese especulativa, que porventura até é fugir de alguns predadores mais eficazes. Ou seja, provavelmente em climas mais frios e mais inóspitos haveria menos caça, mas também haveria menos predadores. Sim. E que isso pode ter sido um dos motivos que o impeliu a sair daquela zona, uma zona de concentração de muitos predadores, como nós sabemos que ainda hoje é. Realmente viver rodeado de leões não seria assim a coisa, ou de antepassados de leões não seria a coisa propriamente mais simpática, e causaria alguma angústia. Portanto, nessa migração e seguindo a rota e a viagem do ser humano, destacarias, portanto, o seu percurso para a Ásia, depois para a América do Norte. Pensando também e usando este teu livro como guia, que locais destas migrações iniciais é que tu gostarias de destacar? Depois Java, por exemplo, que também é um sítio emblemático da presença humana e da colonização humana. Bom, a verdade é que estar a identificar lugares... De forma genérica, claro. Não, no sentido também que todos os dias estão a descobrir novos, não é? Portanto, claro. Eu lembro que há uns 10, 15 anos comprei um livro na Argentina de um certo Ariel Dorfman, que, enfim, é um intelectual, sim, um argentino que teve que fugir no tempo da ditadura para os Estados Unidos e depois fez lá carreira académica, e o livro é um regresso dele, não é argentino, é Chile, ele é chileno. E portanto, na altura em que ele escreveu o livro, há 15, 20 anos, havia uma zona no sul do Chile, uma zona arqueológica que se chama Monte Verde, se não me engano é esse o nome, Monte Verde, que tinha colocado a migração pela Sibéria para o continente americano uns 5.000 anos mais cedo do que inicialmente se pensava. Hoje já se descobriram novos sítios que ainda colocam outros ainda mais 7 cedo. ou 8.000 anos mais cedo que aquilo que inicialmente era considerado os 10.000 anos da última glaciação de Würm e tal. Portanto, há de facto uma série de descobertas contínuas que nos deixam surpreendidos como é que, pronto, de facto, o homem de Java, que depois acabou por ser o Homo erectus, na altura pensou-se que era o primeiro, o mais antigo elo, coloca Java dentro do meu livro e dentro da viagem que eu fiz ao longo da vida para chegar à viagem da humanidade. Podíamos falar também do Homem de Pequim, que é outro... Na altura, 1930, foi um caso científico. Hoje já ninguém fala do Homem de Pequim ou do Homem de Java. Não, e o que é engraçado é que nessa altura, provavelmente, para a maioria dos cientistas europeus, estamos obviamente a falar da Europa, que era aqui é o mundo que nós conhecemos melhor, era mais aceitável pensar que a humanidade vinha
do Oriente do que da África. Sim, Porque as questões dos preconceitos também às vezes funcionam, e a própria comunidade científica durante muito tempo andou a rejeitar essas. No livro houve uma coisa que me deixou completamente perplexa, que é o estudo que o Gonçalo fala em relação aos americanos. 80% dos americanos 86% não aceita a ideia de Darwin, colocando que de alguma forma isto vem sempre de uma questão religiosa. Sim. Margarida, mas isso explica muita coisa. Aliás, eu acho que se explica muita coisa. Nós sabemos a influência que os evangélicos, para já não falar em Mormons, Mormons são evangélicos, mas e outros e os testemunhas de Jeová, eu tive alunos de testemunhas de Jeová que não têm nos Estados Unidos. Não, e nós éramos obrigados a aceitar que eles, nos testes de meio ambiente ou de ciências, respondessem de outra forma. Isso cá em Portugal? Cá em Portugal. Eu dei aulas nos anos 80. Ok. E tive vários alunos, sobretudo ali na zona de Cascais, tínhamos bastante crianças testemunhas de Jeová, e que os pais, para além de outras coisas, não aceitavam, os miúdos não eram suportes, essas perguntas nós tínhamos que as contar de outra forma. Portanto, a ideia do Adão e Eva estava lá. Estava lá. Pois, não, a questão que, enfim, que por uma série de preconceitos era muito estranho perceber, aceitar que a humanidade evoluiu em África, e, como eu digo também no livro, uma série de cientistas vitorianos que queriam colocar a origem do homem em Inglaterra. Pois, isso está documentado, dava jeito, está documentado, e nós dizemos, bem, mas isso era o século XIX, princípio do século XX, hoje em dia, eu acho que hoje em dia está a acontecer o mesmo. A ciência está a ser minada por uma série de... As coisas são cíclicas. Sim, não há gente a defender que a Terra é plana? Então? Eu acho que não, eu acho que existe. A gente ouve dizer que existe, mas eu nunca conheci nenhum. Ainda bem. Eles andam pela internet, acho eu, mais ou menos escondidos. Pronto, mas voltando e usando sempre aqui o livro como guia, nós, o ser humano nasce, desenvolve-se, migra e começa a sedentarizar-se. Algures, quando começa também, e depois começa a praticar a agricultura, a domesticar animais, e encontramos num crescente fértil, Mesopotâmia, as primeiras cidades. Num local muito perto, de onde hoje há problemas sérios a nível mundial. Estamos a assistir durante todo este ano à tensão entre os Estados Unidos e o Irão, portanto não vamos falar agora da época contemporânea, mas vamos centrar nestes locais e que certamente conheces. E o que é que estes locais te disseram? O que é que te chamou mais a atenção? Sim, nesta zona? Então, uma das coisas que eu acho mais extraordinárias sobre esse período, que não me parece que seja muito documentado, até porque são extrapolações que eu faço no livro, é que deve ter havido, de certeza, precisamente no crescente fértil na Anatólia, no momento em que as comunidades humanas começam a sedentarizar-se e a criar as cidades, deve ter havido uma grande fricção com aquelas que insistiam em manter caçadores-recoletores, e que provavelmente percebiam que não fazia sentido, ou eram mais heroicas e não queriam trocar a liberdade da errância, mais livres, a liberdade da errância pela segurança do alimento, não é? Do alimento, quer da pastorícia, quer da agricultura, mas a verdade é que esses perderam e chegamos aos nossos dias hoje, e são pouquíssimas as comunidades que se mantêm caçadoras-recoletoras, e mesmo essas ou estão minadas pelo álcool, ou são objeto de evangelização forçada, estou a falar dos bosquímanos, dos aborígenes, dos poucos... Estão cercados, no fundo estão cercados. Sim, e são mesmo os últimos de um conflito que certamente terá tido origem no Neolítico. Eu não sei se há muitos estudos sobre isso, mas parece-me óbvio que quando a humanidade se divide nesses dois ramos, tem que haver uma fricção, choque. Claro, porque exatamente pelo que falámos, por este sentido que quem está fixo tem de defesa desse local, porque quem chega a esse local ou se integra ou então
é segregado. É segregado porque é diferente. E isso, mais uma vez, tem milénios. Aliás, isso agora, desculpem lá que não tem nada a ver, mas agora vocês fizeram-me lembrar, há muitos anos, quando passou o filme Easy Rider, há uma cena absolutamente extraordinária, quase no fim, em que o Jack Nicholson, se não me engano era ele que fazia de advogado, e os dois motards estão muito, muito tristes e não conseguem perceber porque é que eles não fazem mal a ninguém, porque é que as pessoas os agridem, porque é que fazem coisas horrorosas. E a personagem encarnada por Jack Nicholson diz: vocês não percebem, vocês são livres, e isso incomoda as pessoas. Elas queriam ser, mas não são capazes. Pois. E muito provavelmente isto também acabaria por estar, mesmo que Margarida, sutilmente. não só incomoda, como destabiliza. Pronto, exatamente. De repente tem aqui uns paspalhões, portanto, que até fazem o que querem, não pode. Certamente que aconteceu a mesma coisa no Neolítico, quando aquela gente amontoada nas cidades via passar ao longe os caçadores-recoletores, muito mais pequenos, grupos mínimos, não é? Porque faz e parte o medo de que viessem roubar aquilo que tinham cultivado. Eu não sei se não terá havido mais uma situação como essa do filme, que era mais a inveja e o ressabiamento daqueles também não se terem integrado e manterem essa liberdade com uma série de porque a sedentarização também, como o próprio nome indica, implica uma vida mais monótona, mais previsível. Exatamente. Não se pode ter tudo, não é? Isto são sempre os equilíbrios entre a liberdade e a segurança. Claro. A ousadia e o arriscar o mínimo. E depois, naturalmente, e entrando aqui já num campo de psicologia, os que queriam ser sedentários provavelmente seriam aqueles, uns ou que tinham uma grande vocação para mandar nos outros que tinham grande vocação para se deixarem mandar. Todos os outros, ainda hoje em dia é assim, todos os outros, os espíritos mais livres, continuariam numa vida mais errante. Aliás, atualmente não sei, mas ainda até há bem pouco tempo, décadas, anos 70, 80, não em Portugal. Os ciganos sempre tiveram uma conotação muito negativa, mas lembro-me da cultura inglesa, no norte da Europa, o cigano é considerado como um nómada livre que sobreviveu a tudo isto, não é? E até com uma certa inveja. Canções como, por exemplo, uma famosa canção dos Fleetwood Mac, Gypsy, porque os Peaky Blinders voltam a retomar esse tema e integram muito também essa... Portanto, mesmo os Gypsy Kings tinham uma áurea fantástica, o grupo não é... Mas em Portugal em Portugal não, sempre houve este estigma. Agora, no resto da Europa, ser cigano era considerado um cavaleiro das estepes quase, não é? Portanto, lá está, voltamos sempre a essa grande revolução do Neolítico, que certamente terminou a viagem como um pilar da sociedade humana e passou a ser uma bizarria. Viajar a partir do Neolítico passa a ser considerado ou um grande ato heroico ou uma necessidade de sobrevivência. Já não passa a ser um modo de vida como durante centenas de milhares de anos foi para a humanidade. Gonçalo, fazendo só aqui um bocadinho de advogado do diabo, porque estas coisas não são todas chilreantes, não é? Estava-me a lembrar de uma outra situação, exatamente por falarmos nos ciganos e nos nómadas, que foi quando este modo de vida nómada inspirou um verdadeiro terror nos sedentários. Por exemplo, os hunos. Os hunos, ao virem e ao usarem a facilidade que tiveram de progressão na estepe, e ao chegarem a um espaço sedentário europeu, provocaram um verdadeiro terror, porque a ideia deles, e é também interessante vermos aqui um outro ponto em que é uma visão não romântica desta errância, eles pura e simplesmente procuraram destruir o que estava construído. Portanto, o que é importante percebermos é que, mais uma vez, não podem existir simplificações. Houve nómadas que fizeram a sua vida e que foram incomodados pelos sedentários, e houve também nómadas que incomodaram os sedentários. Mas mesmo quando isso aconteceu, foi por períodos muito curtos. Exato. Porque era uma energia que se dissipava rapidamente, se esgotava rapidamente ao embater contra a muralha. Ou seja, mesmo os hunos, estamos a falar de 2 décadas, 3 décadas, que eles conseguem realmente... ali muito... Os hunos, claro. Eu agora final da Idade Média. Final da Idade
Idade Média, desculpem. Os mongóis, isso não é os mongóis. que, Os mais uma mongóis é vez, século XIII. também é uma questão de poucas décadas e é uma energia cruel e destruidora, mas que rapidamente se esgota ou é absorvida ou dentro de si própria é transformada, como aconteceu com os mongóis, em que depois foi uma das cortes mais faustosas da... Mas os mongóis autodestruíram-se, não é? A Horda de Ouro autodestruiu-se. Sim. Voltando ainda a um episódio que eu coloco no livro, que eu acho que é muito pouco conhecido, está um bocadinho fora do radar, porque o mais que nós recuamos em termos de invasões bárbaras é de facto aos hunos no final do Império Romano. Sim. Mas uns milénios antes, e precisamente ainda durante a Revolução do Neolítico, em que praticamente as cidades estão afirmadas, a humanidade, pelo menos aquela que está aqui à volta do Mediterrâneo, a nossa, começa a olhar para si próprio como comunidades sedentárias, e há este primeiro grande ou último grande grito de afirmação e de sobrevivência das comunidades caçadoras-recoletoras, que tem a ver com o episódio da língua indo-europeia. Exato, que é muito interessante. Como é que, de facto, nós vemos que as línguas indo-europeias não têm nada a ver umas com as outras hoje, que a raiz foi esta inicial, que hoje ouvimos que o iraniano e o gaélico são ainda... Têm elementos comuns, não é? Portanto, tem uma raiz comum que é a raiz indo-europeia. Então, o que é que se passou? Eu fui, enfim, tentar perceber isso da perspectiva de um viajante, e é, uma vez mais, uma grande invasão de caçadores-recoletores, neste caso que vêm das estepes, mas que conseguem destruir quase, ou pelo menos conquistar toda essa sociedade neolítica que se tinha afirmado desde o norte da Europa até ao Irão, através da agricultura e das cidades, porque têm uma vantagem absoluta que nenhuma destas comunidades tem. Sabem andar a cavalo. São caçadores-recoletores da estepe e de repente começam a descer para o Mediterrâneo e tudo que encontram conquistam, porque conquistam a partir de lá de cima do dorso de um cavalo. Portanto, é um episódio que se liga diretamente aos hunos e aos mongóis, não eram da mesma, oriundos da mesma região, mas tinham a mesma característica, sobretudo esse nomadismo, e esse nomadismo bárbaro no aspecto de cruel. Cruel, mas também em termos civilizacionais, definitivamente estavam muito atrasados em relação às sociedades, às cidades. Estavam atrasados, só que tinham um poder bélico cruel, arrasador, que conseguiram conquistar toda essa primeira civilização neolítica. Era um modo de vida não de construir, mas de destruir. Sim, de pilhar, quer dizer, olhavam para as cidades como olhavam para a estepe. Caçadores-recoletores recolhiam e seguiam, não é? Seguiam o jogo. Com essa crueldade, se fosse preciso, destruíam tudo o que... É nessa perspectiva, agora estou a fazer... Isto é uma pergunta. Esses indo-europeus que vêm das estepes, mas que depois também da Europa vão para fora, porque houve aquele episódio que eu acho muito interessante, agora pode ser que eu me engane no nome, da dita beldade de Lulan, que de facto tem uma origem europeia, tem feições europeias, o corpo estaria mumificado por causa da seca e do clima seco daquelas regiões, portanto é uma mulher com 4.000 anos, penso eu, da qual se consegue fazer um retrato físico, que é de facto uma mulher bonita, mas que não tem muito a ver com o Oriente, e com a questão, pelo que eu percebo, de estar numa região que a China diz que é original, de alguma maneira, desde sempre foi dela, ou seja, que os chineses sempre ali estariam. E de facto, pelos vistos, olhando para a mulher, ela tem poucos traços orientais. O que é interessante. Pois há essa difusão, e mais uma vez estamos a falar da história da viagem e de grandes viagens que aconteceram em tempos muito antigos e que nada tem que ver hoje com a curiosidade do turista viajante. Então essa migração dos indo-europeus, ou dessa cultura que dá origem à língua indo-europeia, porque a partir mais ou menos de uma zona entre a Rússia e a Ucrânia, onde eles eram oriundos dessas estepes, chegam a toda a Europa, chegam ao Médio Oriente, Irão, a língua iraniana é uma língua também
com essa base indo-europeia, e avançam pela Ásia Central, naquilo que depois será chamada rota, ou as rotas da seda, até oásis que se encontram no deserto de Taklamakan, na Ásia Central, que hoje pertencem à China, portanto, e que têm também aí, ou essas comunidades acabaram por desaparecer, mas tinham uma língua indo-europeia, portanto, éramos todos primos, é aí que eu... Eu acho que continuamos todos a ser primos, só que as pessoas ainda não perceberam isso. E nessa, se nós olharmos para a geografia e percebermos que as estepes são locais de passagem, e os vales e outros locais, ou locais mais densamente arborizados, são locais de fixação, nós percebemos como é fácil que a informação, a língua e a cultura flua pelas estepes e se fixe noutros tipos de locais, desde logo porque a Europa, que no fundo não é mais do que a ponta do continente euroasiático, acaba por ser um local clássico de fixação. E aqui também... devia ser aprazível, e aqui floresceram, e avançando um bocadinho mais, as civilizações clássicas grega e romana, os gregos que levaram e ligaram cultura, sobretudo pelo mar, muito pelo mar, e os romanos que o fizeram por estradas. Foram os grandes construtores de estradas. E há aí uma coisa que é muito curiosa, que eu acho que é importante, que é engraçado, porque há coisas no livro que a pessoa até sabe, mas que nunca pensou nelas. E uma delas é, de facto, a diferença. A história aparece com a escrita. É uma definição. A partir do momento em que há a escrita, há a história. Porque passa a haver um registro. Só que, pelo que de facto é interessante, é pensar que os primeiros registros têm um caráter económico. É um bocadinho prático. É um caráter prático. E são os gregos que, de alguma forma, vão ir muito mais além. Porque o grande pensamento do qual todos nós bebemos das sociedades europeias vem do pensamento grego, da filosofia grega, da literatura. E há 5.000 anos, 4.000 anos depois, nós temos os estúdios de Hollywood a gastar uma fortuna a fazer um filme sofrível sobre uma das maiores obras de arte da literatura, que é a Odisseia. A viagem de Ulisses, mas que eu gostei imenso daquilo que o Gonçalo diz, que a Ilíada e a Odisseia, que estão atribuídas eventualmente a Homero, se é que Homero existiu e que não é uma compilação de textos de vários autores, mas que a Ilíada, que relata o cerco de Troia, não é mais do que jornalismo de guerra, e a Odisseia, o primeiro livro de viagens. Acho isto maravilhoso. Voltando ou pegando também nesta questão da civilização e da herança greco-romana, só para terminar o que estávamos a falar há bocadinho das línguas indo-europeias, é um aspecto que eu não abordei no livro porque não o soube explicar, mas e não encontrei. Os etruscos não falavam uma língua indo-europeia, ou seja, uns milénios antes, os indo-europeus tinham conquistado praticamente todo o território que vai do Irão à Inglaterra, mas a língua basca não é indo-europeia. Pois não. E a língua etrusca que desapareceu também não era. Gonçalo, só para os nossos ouvintes perceberem, os etruscos que habitavam em Itália. Em Itália, entre o reino etrusco. Sim, a civilização mais clássica foi basicamente entre o rio Arno, que passa em Florença, e o rio Tibre, que passa em Roma, portanto era nesse espaço, até às montanhas da Úmbria, que depois já cortam o acesso ao Adriático. Portanto, os etruscos provavelmente também beneficiaram, tal como os bascos, de um cordão de montanhas que os protegeu, da invasão dos indo-europeus, chamando assim, que vinham a cavalo e que provavelmente ao verem serras de bosques densos com lobos e não avançaram. É uma hipótese. E depois os romanos terão beneficiado, neste caso, do contacto com a civilização grega. Etrusca. E etrusca, sim. Mas neste caso eu diria com a civilização grega porque os romanos já falam uma língua de raiz indo-europeia, o latim. E os gregos também. Portanto, daí
o contacto grego com os romanos ter levado, no fundo, mas eu penso que na altura simbologia indo-europeia. Eu estou a dizer algo não sendo 3 ou 4 milénios depois dessa invasão, linguística de as línguas já se tinham muito afastado e provavelmente o grego era tão diferente do romano como hoje o é. Ou seja, mas o que eu diria era os etruscos tendo tido a barreira dos Alpes, sim, não era os Alpes, sim, eram os Apeninos. Ou os Apeninos, a geografia não, de facto não é muito forte, mas ao terem uma barreira física, no fundo, a protegê-los, se assim quisermos, do contacto com línguas indo-europeias, muito provavelmente o contacto com essas línguas veio por mar. Terá chegado por mar ou numa fase posterior? Não, o que aconteceu é que provavelmente os romanos tanto precisavam de tradução para entender o grego como para entender o etrusco. E ligaram-se mais ao grego, eventualmente, eu acho, e ao etrusco. Mas a língua grega antiga não tem muito a ver com o latim. Eu acho que não foi bem isso. Enfim, agora estamos a entrar num campo que é muito específico. Sim, que também nenhum de nós domina. Mas é uma questão que eu coloco. Porque é que o contributo dos gregos para a civilização e para o Império Romano é tão afirmado, é tão orgulhosamente recordado pelos romanos e pela história, e o contributo dos etruscos para o Império Romano é praticamente cancelado. Pois. Porquê? Eu acho que houve ali, o contacto inicial foi com os etruscos, e os etruscos eram muito superiores aos romanos e deve ter havido um certo complexo de inferioridade, de tal maneira que as guerras romanas com a Etrúria são muito violentas. Basta pensar no caso de Orvieto, que é uma cidade que fica completamente arrasada. Bom, então isto para dizer que provavelmente essa fúria romana de inferioridade faz com que o contributo da Etrúria não seja reconhecido, enquanto que já estão de par para par com os gregos, então não tem problema complexo nenhum em dizer que nós somos romanos, mas fomos buscar tanta coisa aos gregos, porque também já tinham essa segurança civilizacional de poder dizê-lo, enquanto que com os etruscos, que era uma fase muito inicial do Império Romano, não o fazem. Mas agora estamos a divagar. Mas falávamos nas estradas e na forma como os romanos ligaram o seu império através de estradas que ainda hoje permanecem. E como essas estradas, avançando agora mais no tempo, porque o nosso tempo também de episódio vai avançando, falámos também aqui já nas invasões e nas invasões depois que marcaram a transição da Antiguidade Clássica para a chamada Idade Média, que foram invasões, por assim dizer, mais anárquicas, mas houve também uma continuação do uso da estrada romana, inclusive depois já na Idade Média para as peregrinações, e temos aí aquilo que foi a importância das peregrinações, desde logo os caminhos de Santiago, para ligar tudo o que foi e para cimentar uma espécie de uma União Europeia avant la lettre, e também noutro ponto se fazia as peregrinações a Meca, que todos os muçulmanos passaram a fazer desde o início da religião muçulmana. Sim, são dois momentos que eu utilizo para chegar sempre à minha conclusão da importância da viagem na história da humanidade. É que nós, primeiro, voltando às estradas romanas, consideramos que a Idade Média começa com a queda de Roma, digamos assim, não é? O ano exato já nem é Roma que cai, é Ravenna. Roma já tinha caído antes, mas pronto, vamos recordar que a Idade Média começa quando as invasões bárbaras destroem o Império Romano, simplificando muito, uma coisa que demora décadas e é muito mais complexa. Mas então eu posso concluir que foram as estradas romanas que provocaram as invasões bárbaras. Os bárbaros aproveitavam as estradas. Foi quase um manto. Passem aqui um caminho. Claro, para que andar à procura das cidades? Basta seguir a estrada que leva-nos à próxima cidade para nós destruirmos. E, portanto, as invasões bárbaras puderam existir porque o apogeu das estradas romanas dá-se nesse período, e então a Idade Média é filha das estradas romanas. É uma das conclusões do meu livro. E continua a usá-las. Continuam as aulas. Aliás, uma das coisas que eu menciono no livro é que a palavra rota, segue esta rota, vem na Idade Média, a indicação dada aos peregrinos de seguirem a estrada rota, a estrada partida, mas era a estrada que havia, era a estrada romana. Sigam a estrada estragada, desfeita, que vão lá. E então a rota passa a ser
ao longo da evolução da palavra, deixa de ser a estrada desfeita e passa a ser a própria rota. A própria da rota. Okay. E as pessoas não têm, hoje em dia, que se temos qualquer problema, paramos, temos assistência, a noção do que era fazer uma peregrinação no tempo medieval. Que era engraçado. Mas se fosse uma peregrinação muçulmana, tinhas assistência, pelo que eu percebo, e sinalização. Claro que sim. Estavam mais, claro que sim. Estavam mais organizados. Mas os hospitalários e as ordens também eram. Não sei se era sinalética. Quando eu estou a dizer assistência, estou a dizer de uma forma, quer dizer, não era uma assistência tão imediata como nós temos atualmente. Mas chegavam lá. E os hospitais existiam para isso, e as ordens hospitalárias e outras existiam exatamente para essas peregrinações. Mas também, para além de existir quem apoiasse, também existiam muitos bandidos pela estrada, muitos perigos. E depois uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, e que eu me apercebi quando fiz o caminho de Santiago, é que se nós vamos também temos que voltar. Claro. E enquanto eu do caminho de Santiago voltei de carro, por exemplo, de um peregrino, teria que voltar exatamente pelos mesmos metros. Pois. Poderia voltar a ser assaltado, poderia voltar a passar por tudo pelas mesmas coisas. Sim. Bom, uma coisa que eu acho também merece ser aqui assinalada é a diferença precisamente entre a qualidade, o nível, a condição das estradas na Europa, rotas, por oposição às estradas que davam para Meca, de um extremo ao outro do Islão, do grande Islão, da casa do Islão, o Dar es Salam, é assim que se... Eu não falo árabe, mas acho que é esse o nome, que Dar es Islam, exatamente, Dar es Islam, que é a grande casa do Islão, que olhando para um mapa, no apogeu da civilização islâmica, era todo o território, começava em Marrocos, Mauritânia, encostado ao Atlântico, e que ia até ao Pacífico, portanto uma faixa do Atlântico ao Pacífico, Indonésia, Malásia, que era território islâmico, e qualquer pessoa que fosse precisamente da religião islâmica podia, através das estradas que conduziam a Meca, que foi o que fez o Ibn Battuta, já depois do Marco Polo, viajou durante 30 e tal anos pelas estradas do Islão, que ou levavam a Meca, ou regressavam de Meca, ou chegando a Meca continuavam para outro extremo, e portanto ele pôde viajar como ninguém tinha feito até essa época, porque precisamente era muçulmano e encontrou o Islão no apogeu da sua história. O livro do Battuta está traduzido em português? Está, deve estar, sim. Senão... Que eu fiquei curioso. Eu tenho uma edição italiana e é um livro enorme, é um mas deve ser bastante curioso. Mas eu penso que algures, ao longo das décadas, deve ter traduzido esse livro. Não sei, às vezes nem sempre há... É engraçado porque nós, por exemplo, o livro do Marco Polo é traduzido em português por intervenção da Rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. O que também é muito interessante perceber de como, na época, ela achou que valia a pena também de alguma forma patrocinar essa ideia da impressão de um livro de viagens. E o próprio infante Dom Henrique esteve muito interessado em conhecer as viagens do Marco Polo. Pois, obviamente, por motivos óbvios. Isso está documentado, que o do infante Dom Pedro, nas suas viagens pela Itália e pela Europa, trouxe para o irmão, para o irmão o livro. Agora, quer dizer, estamos a falar de uma vez mais, uma autoridade central, tal como aconteceu no Império Romano, e de certa forma, embora no Islão não tenha havido uma autoridade central, havia uma concordância geográfica, e o Marco Polo também pôde viajar como viajou, porque viajou dentro de um território que estava sob imenso, desde o Mediterrâneo até ao Pacífico, estava sob uma única autoridade, que era o Império Mongol, não é? Portanto, mais uma vez, a viagem também fazer com que o mundo avance para a frente, porque o infante Dom Henrique, ao estar tão obcecado com as descrições do Marco Polo sobre as riquezas do Oriente, sonhava, tinha essa vontade de chegar lá. No fundo, o Marco Polo foi um influencer do infante Dom Henrique. Gonçalo, e dando um novo salto no tempo, porque o nosso tempo também avança impiedosamente, temos a época moderna, a época em que os portugueses foram protagonistas, como depois outros o foram, mas em que foram pioneiros, e temos rotas marítimas. Se calhar tu estás mais habituado a viajar
de todas as maneiras, não é? Também por mar, também não é? viajou num cargueiro, pelo que cargueiro. Portanto, sim, não há nada. Tem vários, as viagens não têm segredos para ti, portanto, indo agora para os mares, dos sítios em que estiveste, por onde. E vamos circunscrever, porque não podemos falar de todos os temas em que os portugueses também estiveram, Málaca, Hormuz, Índia. O que é que mais te impressionou, até não só da presença portuguesa, como de atmosferas e memórias que retiveste? Bom, antes de mais, uma das coisas que me impressionou bastante, tendo crescido na orla atlântica e neste Atlântico do Norte, eu lembro que numa dessas viagens de cargueiro perguntei a um comandante, não é? Qual era o pior mar, pedaço de mar que ele conhecia, e eu pensei que ele ia dizer o Estreito de Drac, que termina a Terra do Fogo, a Argentina, a América do Sul, Terra do Fogo, Patagónia, e depois tem até a Antártida. É assim um gargalo entre o Pacífico e o Índico, um gargalo onde se provocam tempestades brutais. Mas não, ele respondeu o Atlântico Norte. Portanto, onde nós estamos e onde estamos habituados a ver tempestades brutais, e uma tempestade de mar é uma daquelas coisas que pelo menos uma vez na vida ficamos a perceber impõe respeito, a nossa pequenez. Agora, uma das coisas que me impressionou, voltando à resposta, é a serenidade e a fiabilidade que o Oceano Índico permite. O Oceano Índico, primeiro, sobretudo nas latitudes em que é navegável, em que é frequentado, porque estamos a falar, o pedaço do Oceano Índico começa basicamente em Moçambique, sobe à Índia, à Arábia, à Índia, e depois desce pelo Sião, a Tailândia, até à Indonésia. É extremamente prazenteiro de navegar. É um oceano de ondulações muito suaves e de brisas, que é a monção, que durante metade do ano sopram numa direção, e pensem aqui no Atlântico, que nem sequer nós sabemos hoje de manhã, logo à tarde, que vento é que vai fazer. Ou seja, o Índico é previsível. É muito previsível, o que permitiu as primeiras grandes civilizações da história, não é? Nomeadamente o Irão, a Índia, e depois através desse corredor que é o Estreito de Malaca, Singapura hoje, a ligação para a China. Portanto, e os portugueses, quando chegam ao Oceano Índico, estamos outra vez a falar de viagens, têm essa revelação, essa bonomia de perceber que aquele oceano é muito fácil de navegar, não é? Aliás, eu lembro-me quando fiz os documentários e o livro Nos Passos de Magalhães, falei com vários académicos, e um deles foi o Luís Filipe Tomás, que comparou rapidamente a viagem do Vasco da Gama com a do Fernando Magalhães, e o Vasco da Gama é considerado um dos grandes navegadores da história da humanidade, e depois ele começou a dizer, o Bartolomeu Dias já lhe tinha aberto o caminho todo até Moçambique, basicamente, e depois chegou a Mombaça, a Melinda, e teve um dos grandes navegadores da história do Islão que o levou à Índia. Portanto, o que ele realmente descobriu em termos de navegação é o bocadinho entre Moçambique e Mombaça. O Fernando Magalhães, quer dizer, começa a descer o Atlântico Sul, onde nunca ninguém tinha chegado, porque se olharmos para o mapa, vemos que o Cabo da Boa Esperança está mais ou menos à latitude de Buenos Aires. Portanto, a partir de Buenos Aires para sul, Magalhães navega onde ninguém navegou, a Patagónia, tudo isso. Encontra aquele estreito que é labiríntico, já lá estive várias vezes, e olhando para um mapa, é impossível perceber como é que ele descobre onde é que vai dar a saída do Pacífico. E depois atira-se a um oceano que ninguém na Europa conhecia, com um arroz, não é? Que ele próprio não sabia se encontrava ilhas pelo meio, quanto tempo tinha pela frente. Portanto, sente nas palavras do Luís Filipe Tomás, a viagem de Magalhães através do Pacífico é o maior, isto é literalmente a expressão que ele usou, que é um poeta das palavras. Ele disse, é o maior rasgo de audácia da história da navegação mundial. A travessia do Pacífico pelo Magalhães. Portanto, e o que eu acho engraçado é que, obviamente, a Espanha quer agora mudar um bocadinho a história, pondo que é Magalhães de Elcano, quando nós sabemos que o de Elcano não é
a primeira escolha para substituir o Magalhães. Nem a segunda, nem a terceira. Nem a segunda, nem a terceira. É a quarta escolha. E pior ainda, ele na Patagónia foi um dos revoltados, um dos amotinados que queria vir embora. Portanto, se é isto que os espanhóis consideram um herói seu. Claro, deles, mas eles querem sempre então, também puxar a brasa para a sardinha deles. Com todo o respeito que tenho por Espanha, pela história, pelos espanhóis, mas podiam ter escolhido outra figura, enfim. Mas sim, mas não deixa de ser curioso, e acho que também as pessoas não têm essa noção, que de facto o Del-Cano fez a viagem, mas calma. ele não queria. E para terminar sobre o Del-Cano, não só foi a quarta escolha, como foi navegar para onde os portugueses já andavam há décadas a navegar. Claro. Portanto, quer dizer, no fundo... ele nem sequer voltou para trás. Ele nem se atreveu a vir para trás. Não sabia voltar para trás, e a parte que ele comandou era a parte em que os portugueses já conheciam. De cor e salteado. O caminho já estava aberto. O tempo voou. Temos ainda, para não ficarmos no século XVI e avançando, depois também no século XVIII tivemos James Cook, que é um navegador que tu consideras primordial. Gostava também muito brevemente de ouvir sobre isso. Depois, no século XIX, tivemos uma grande revolução dos transportes com o vapor e com tudo o que falámos na introdução. Quer dizer, não é nada de novo, não é? Com o automóvel, com o avião, e para chegarmos com o comboio, importantíssimo, claro, e para chegarmos à época contemporânea, portanto, numa fase final, depois a Margarida também ainda terá com certeza mais alguma pergunta para fazer. Gostava de ouvir sobre o James Cook, porque o consideras um navegador de referência, e depois sobre o que é viajar na era contemporânea, já depois de toda esta revolução dos transportes, e perspectivas, não é, do que será viajar no futuro, com tudo o que nós temos de bom e de mau a condicionar, e com todas as interrogações que, mais uma vez, não são interrogações apenas do nosso tempo. Nós julgamos sempre que vivemos eras completamente, muitas vezes olhamos, e eu não tenho esta visão tão negativa nem da vida, nem da evolução, apesar de obviamente haverem sempre momentos de complicados e de crise, e este momento é sem dúvida. Agora, a humanidade também já passou por muitas provações, e muitos outros antes de nós, muitos antepassados nossos, fizeram muitas interrogações, tiveram muitas inseguranças, tiveram muitos medos e muitas incertezas, e muitos deles até achavam que o fim do mundo era no dia seguinte. Portanto, nós nesse aspecto estamos um bocadinho melhor. Portanto, eu gosto de olhar também às vezes para uma perspectiva um bocadinho mais otimista, o que não quer dizer que não sejamos realistas e não consigamos perceber os grandes desafios que temos pela nossa frente. Mas, de uma forma breve, James Cook e presente. Sim. Voltando sempre à ideia que preside ao livro, que é de colocar a viagem como fator de avanço ou retrocesso para uns, avanço para outros, mas fator condicionante da história da humanidade. Há um momento em que, a Europa cria aquilo que é hoje o mundo moderno, que é o iluminismo, nas artes, nas ciências, e há uma série de figuras que são geralmente consideradas como representantes dessa grande revolução das ideias e da maneira de estar na vida, que é o iluminismo. O James Cook, para mim, para além de ser um extraordinário navegador que fez 3 viagens, praticamente fecharam o mapa do mundo com o James Cook. Poucas coisas ficaram por definir, ou seja, sobretudo a nível de continentes, de relação com o oceano. Era também metodicamente um navegador extraordinário, mas ele tinha, em relação, por exemplo, ao Magalhães, e é aí que eu considero que para a história da viagem Cook é muito importante, ele é um representante do iluminismo. As ideias que fazem com que os seus navios vão em frente já não é de conquista, já não é apenas, ou praticamente não é de comércio, é de investigação científica. Portanto, são as ideias do iluminismo postas em prática na viagem. Portanto, se queremos encontrar uma figura que defina o iluminismo, é a figura de um grande viajante, é o James Cook. Portanto, para o meu livro... Levando só aqui, puxando só um bocadinho aqui a brasa à nossa sardinha, depois, quando da ida da família real para o Brasil em 1808, essa semente James Cook também frutifica, porque vão muitos botânicos e vai muitos naturalistas e pessoas que vão exatamente com esse objetivo. Não estou a dizer que todos partissem com esse objetivo, mas houve pelo menos um grupo que partiu com esse objetivo de conhecimento científico. De facto, o Cook acaba por ir influenciar uma quantidade
de pessoas importantíssimas, entre o Darwin até o Humboldt, que é um homem absolutamente extraordinário, que eu fico fascinada de pensar que o Humboldt acaba por ter, quando morre, milhões de pessoas na rua e não sei quantos anos depois em Nova Iorque a homenagear, e hoje em dia são raras as pessoas que sabem quem era este homem. E que é um investigador e olha, das primeiras pessoas que em finais do século XVIII, já não sei muito bem aonde, mas sei que é na América do Sul, em que ele olha para a forma como se está a destruir a floresta junto a um lago. Agora, não, eu já li este livro há bastantes anos, portanto agora também não tenho isso presente, mas ele diz, não podem, porque eles com isto vão, isto vai alterar o clima, isto vai alterar a vida das pessoas. Ou seja, ele em finais do século XVIII já estava a ver muita coisa, a antecipar muita coisa. E o que é facto é que lhe deram imenso ouvido na época. Agora esquecemos. E nós, muitas vezes, o nosso problema é a falta de memória. Pronto, temos que o trazer de novo à baila. É quando a história devia repetir-se, era nestes casos. Quando dávamos ouvidos às grandes figuras do iluminismo. Gonçalo, para fecharmos, o que é, então, para ti, viajar hoje? Que sentido é que faz? E que perspectivas para a continuação da nossa grande viagem? Sim, pois como é que aí terminar este livro, não é? Perguntei, quer dizer, um livro que é tão ligado a factos e a leituras, e agora tentar fazer isso para o futuro é muito complicado, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas não há dúvida que hoje a viagem é essencialmente, aquilo que nos interessa é uma viagem de conhecimento do mundo pessoal. Está tudo muito estilhaçado. Há pessoas que podem andar uma vida inteira a conhecer o mundo apenas para subir a montanhas. É um objetivo. É um objetivo, como há outras que fazem trekking e vão ao mundo inteiro, mas é para fazer trekking. Portanto, o que era antigamente um turismo muito fácil de identificar, ver as pirâmides, ver a Torre Eiffel, não é? São Francisco, dar a volta ao mundo num cruzeiro. Hoje em dia há um estilhaçar de todas as razões que nos fazem viajar como turistas. E no fundo, a minha maneira de terminar o livro é chamando a atenção, cada um de nós tem dentro de si uma razão própria para ir conhecer o mundo, portanto, que essa razão nos faça feliz e que possamos continuar a viajar. Fazer a viagem. E a viagem continua. Mesmo que a faça até em casa. Às vezes até se faz a viagem. Viajamos com o pensamento. Viajar de outra forma. Também não é mau. E a viagem continua. Gonçalo, muito obrigado. Foi ótimo. Pelo vosso convite, pela viagem que fizemos agora. Viajámos muito nesta conversa. Obrigado e até breve. Margarida, até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana. Mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.